Shalom, queridos. Agora é o capítulo 3 do livro de Esther. Tem como título Mordecai é odiado por Amã. Então vamos ver o que é isso aqui, esse negócio de Mordecai. Mordecai é odiado por Amã. Nós já sabemos que Mordecai é o tio de Esther, que tem ela como filha, pois criou, ela sendo órfã de pai e mãe, ele criou Esther. E aí agora vamos ver o que está acontecendo com Mordecai, porque ele foi odiado por Amã. Bem, vamos ver. Nesse capítulo relata a promoção de Amã. Quanto o tempo depois dessas coisas, a história deste capítulo aconteceu, não é devidamente declarado. O tempo que teve, daquele período que nós falamos, de Assuero, ou seja, o Xerxes, ter a consciência pesada e aquela coisa toda, porque fez aquilo tudo com a rainha Vasti, e depois de tudo isso, ter o conselho para que escolhesse as moças mais lindas, para entre elas uma ser a esposa dele. Depois dessas coisas todas, nós vamos ver agora isso aqui, né? Quanto tempo você passou dessa parte aí para essa, a gente não sabe, não está declarado. Mas vamos ver. Então, nossos comentários vai ser aqui em torno disso, e você já sabe que a leitura do capítulo é feita no momento do discipulado. Então, vamos ver, não sabe quanto tempo depois dessas coisas que nós já ouvimos aqui no capítulo 1 e capítulo 2, as coisas que a história deste capítulo aconteceu, não é definitivamente dessas histórias, tudo que já lemos de 1 e 2, capítulo 1 e 2, não está definido o tempo que aconteceu agora essas coisas que vamos ver no capítulo 3. Provavelmente aconteceu depois de um curto intervalo, né? Agora somos apresentados a Amã. Amã deve ter sido um curto intervalo, ninguém sabe bem o tempo. Amã, o filho de Hamedata, o Agagita, esse agora é a pessoa que está sendo apresentada para nós, o personagem aqui da história também. E Mordecai já era conhecido de nós desde o primeiro capítulo. Então vamos ver aqui. Então o rei promoveu e colocou seu assento acima de todos os príncipes. A esse Amã, o rei fez isso, colocou acima de todos os príncipes. Promovido da fidelidade de Amã, a promoção da fidelidade de Amã. Então o rei promoveu e colocou seu assento acima de todos os príncipes. O rastreamento do nome deste homem, Amã, é de interesse. Seu significado é magnífico. Magnífico. Os filólogos aderivam dos deuses Peça, Aoma ou Raoma ou Rum. Pode ser um desses deuses que esse nome, Amã, vem derivado desse nome, desses deuses Peça. Então já se sabe que não é coisa boa, porque só tem um bom, que é o Deus Altíssimo, que os nossos nomes sejam derivados dele, como por exemplo, Emmanuel, Deus conosco. Eu procurei dar o nome da minha filha caçula, a Emanuela, por causa de homenagem ao Emmanuel, Jesus Cristo, que quer dizer, Emmanuel quer dizer Deus conosco. Aí está tudo bem, é vitória. Realmente, a nossa filha Manuela tem demonstrado que realmente Deus é conosco, a maneira como ela nos honra, como ela tem nos abençoado. Então, é bom sempre ter um nome derivado do Deus verdadeiro, mas aqui esse Ramão não é o derivado do Deus verdadeiro, é dos deuses persas, que são deuses falsos, deuses estranhos, que nem naquele tempo, nem em tempo algum, deve ser os nomes derivados desses deuses, né? Mas, infelizmente, esse homem recebeu esse nome e realmente ele faz mesmo coisas terríveis, que só podia ser, não é? Consagrado a deuses estranhos.
Portanto, o que mais nos interessa é que ele era descendente de Agag, rei de Ameleque. Ainda piorou, vamos dizendo coisas piores aqui, né? Enquanto essa parte dele ser derivado do nome desses deuses estranhos, não é nada bom ser desse jeito. Mas coisa séria ainda está por ele ser descendente de Agag, rei de Amaleque. E nós vemos em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8, Amaleque. Que descendia de Esaú, irmão e inimigo de Jacó. Amaleque é sempre amargo inimigo de Israel. Sua derrota final virá com a segunda vinda de Cristo. Então o caso era sério, né? Esse homem no palácio, com esse nome derivado dos deuses da Pérsia, e também por conta de ser descendente de Agag, rei de Amaleque, e amalequitas, inimigos terríveis do povo de Israel, registrado em 1 Samuel capítulo 15, versículo 8. Então, sabemos que Mordecai está enfrentando um homem perigoso, perigosíssimo, que ele não fez inimigo dele, ao contrário, Mordecai, ao contrário, Ramã, ou Amã, é que se fez inimigo de Mordecai de graça, sem Mordecai ter feito nada de mal para ele. Como sempre, as pessoas do bem, elas não fazem o inimigo se faz, as pessoas se fazem inimiga delas, né? Assim, nós vemos Balaão anunciou a sua declaração profética. Nós vamos aqui falar de assuntos do passado, né? Uma lição, às vezes, faz lembrar de outras anteriores. Assim, Balaão anunciou em sua declaração profética, quando o cetro finalmente saiu de Israel para ferir as nações, então Amaleque encontrará seu fim. Foi assim que foi anunciado em sua declaração profética, em relação a Amaleque, que aí se encontrará o fim dele, quando o cetro finalmente sair de Israel para ferir as nações. Chegará o fim de Amaleque, mas ele foi inimigo terrível de Israel. E olhando para Amaleque, tomou a sua parábola e disse: Amaleque foi primeiro das nações, mas o seu fim será que pereça para sempre. Pode ter chegado ao ponto que tiver, mas ele vai perecer para sempre, como está escrito em Números 24, de 17 a 20. Estamos falando de assuntos do passado. Se vocês tiverem esquecido desse assunto que a gente já falou, só é voltar para as primeiras lições e vai encontrar falando de Amaleque, do que os amalequitas fizeram. Tudo isso está sendo relembrado nesse capítulo aqui, capítulo 3, porque tem descendentes dessa turminha mal lá do início, né? Amaleque, descendência, tem que ser lembrado o que foi que aconteceu com eles no passado para saber por que eles vão ter esse fim para sempre. Que Israel Deus disse que a vitória de Israel seria para sempre em relação aos amalequitas. E todos os servos do rei se curvaram e reverenciaram. Eles pagaram a ele a honra de um Deus. Quase todos esses governantes orientais vindicavam divindade. Então, essa posição de Amã, como essa pessoa importante para o rei, tudo isso eles dedicavam aos deuses dele, aquela vitória. E aí nós vemos que todos os governantes orientais reivindicavam divindade. Artaban está dizendo a Temístodes, de acordo com Plutarco. O importante para nós, persas, é que um rei é adorado. O importante para nós, persas, é que um rei é adorado e visto como a própria imagem de Deus. Então, estamos aqui sabendo as coisas que acontecem no meio dos idólatras, dos que têm outros deuses. Eles consideram que tudo que vem à vida dele
é por causa daquele Deus, né? E eles fazem suas oferendas, suas dedicações a ele, e isso também é um exemplo para nós. As pessoas que estão ligadas a deuses estranhos, elas têm uma reverência total a esses deuses, tudo eles atribuem de bom que foi acontecendo na vida para atribuir aos seus deuses, e é pena que, infelizmente, nós não temos atribuído tudo que somos, tudo que temos, é por causa do Deus Criador dos céus e da terra, que resolveu se manifestar a nós lá no livro de Gênesis, mostrar de onde nós viemos, mostrar quem nós somos, mostrar para onde vamos. Esse Deus merece toda a honra e toda a glória. Infelizmente, nem todos nós temos chegado a essa dimensão de colocar tudo, tudo de bom que vem nas nossas vidas, sendo gratos a Deus. Quantos de nós, até quando temos a bênção de um milagre, você sabe o que significa um milagre? Um milagre significa prosperidade em nossas vidas. Quando uma pessoa está enferma e que Deus vem com a sua mão direta e cura, você já imaginou o que é isso? Quantas coisas você evitou de fazer, que seria de perdas, um investimento enorme, que você sabe que significa alguém doente, principalmente no nosso tempo, que ninguém queira ver isso, porque quem tem visto isso, quem tem adoecido no tempo como esse, sabe o sofrimento que é, as despesas que são, e o sofrimento para aqueles que não têm nada para pagar, que é nas filas, nas emergências, jogados lá, tanta coisa ruim que acontece em alguém que está necessitando de ajuda da medicina num tempo como esse. Então, se a gente atribuísse, né, se a gente levasse em conta quando Deus nos cura e tivesse vendo quanta prosperidade veio para nossas vidas, a gente evitou de ter os gastos, os sofrimentos, as desonras, as humilhações para chegar a um tratamento médico se não tiver dinheiro, ou então se tem dinheiro, evitou de gastar, de ter tanto dinheiro gasto com remédios, com cirurgias e com tudo. Quando Deus entra com um milagre, o que é que nós deveríamos fazer? As pessoas que têm deuses estranhos, elas fazem de tudo, sacrifícios terríveis, fazem ofertas, oferendas de tudo quanto é tipo, quando elas recebem qualquer coisa da mão desses deuses. E nós não temos coragem nem de depositar o dízimo daquilo que nós iríamos gastar se nós precisássemos ir ao médico. E que Deus fez diretamente com a mão dele, e a gente chega na frente da igreja, eu continuo falando isso, porque Deus tem falado isso no meu coração, a gente chega na frente do povo de Deus, pega o microfone, e aí daquele que não dê a oportunidade para você dar o testemunho, para falar do que Deus fez. Aí você fala, pula, salta, se alegra, a igreja também, e eu e você temos a coragem de sair da frente da igreja sem colocar o dízimo, não, devia colocar tudo, mas vamos dizer que pela benevolência, a bondade do Senhor, ele deixa a parte, os 90% para você, e você entrega 10% daquilo que você ia gastar, as perdas, o sofrimento, mesmo gastando, mesmo sendo particular, ainda se sofre. E a gente não leva em conta nada disso. Não dá honra para Deus. A única honra que dá é de conversa. O Deus quer atitudes, não é só conversa, não. Você pode declarar sua fé, a bênção que você recebeu, mas olhe com o pacote do dinheiro lá, colocando no gasofilácio do que você ia gastar, o dízimo daquilo que você ia gastar e que não gastou. Os adoradores dos deuses estranhos fazem isso e muito mais, sacrifícios terríveis, até de vidas humanas, e nós nem sequer entregar o dinheiro que ia ser usado naquilo que você sabe que podia até arriscar e nem ser curado. E Deus vem diretamente e cura, grátis, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Então, queridos, são muitas as lições, viu? Aqui nós estamos vendo que eles, não é? Aqueles que estavam aqui nessa vida de adoração aos deuses, desse fato aqui que nós estamos tendo repassado dos outros capítulos, dos outros livros que nós já lemos, sobre Amaleque, sobre essas coisas de deuses estranhos, e vemos como eles são gratos, e como eles repõem, como eles procuram dar de si para agradecimento daquilo que os deuses estranhos fizeram. Então, nós vemos aqui também, nesse comentário, né? Vamos ver mais um pouquinho.
Mardoqueu, mas Mardoqueu não se curvou, porque tal reverência envolvia o reconhecimento de um falso Deus. Então, eles botaram esse decreto, fizeram porque eles queriam dar fim de Mardoqueu, de que ele deveria adorar ao Deus deles lá, as imagens deles, e agora Mardoqueu não aceita, e aí começa a situação difícil para Mardoqueu, que era o pai adotivo de Esther. Ele não se dobra diante de imagem de nada daqueles deuses. Ramã, então, usava em sua túnica a imagem de um ídolo, pois esta foi a razão pela qual Mardoqueu recusou. Os servos do rei avisaram a Mardoqueu, e quando ele não foi atendido, contaram a Ramã. Portanto, Mardoqueu manifestou a fé em Deus, ele confiou naquele que livrou os companheiros de Daniel da fornalha ardente, quando ele se recusaram a adorar a imagem erguida por Nabucodonosor. Ele confiou no mesmo Deus que tinha fechado a boca do leão quando Daniel não quis prestar honras divinas a Dario, o rei da Pérsia. É quando Amã descobre que Mardoqueu era judeu e que sua recusa não foi desobedecida, não foi desobediência voluntária, mas a inspiração pela fé em um Deus em obediência à sua lei, o ódio amalequita é despertado em seu coração perverso. Vocês estão vendo que o Mardoqueu, que o Amã era descendente dos amalequitas. E quando ele vê que Mardoqueu, um judeu, não se rende aos deuses dele, o que que acontece? O ódio aumenta, porque ele já vem naquela inimizade, a descendência, né, que é descendência de Amalequita, vocês viram lá nos capítulos dos outros livros que nós já estudamos, então agora reacendeu, reavivou a chama da maldade, do ódio, por causa dessa inimizade que já tinha no passado. E agora a coisa ficou feia para Mardoqueu. Para Mardoqueu não, para Ramã. Na verdade, para Mardoqueu ficou feia, mas quem vai pegar o pior é aquele que adora deuses falsos. É claro que o Deus poderoso é o maior, está em nós e nunca vai deixar de nos dar vitória. Mas aparentemente parecia que Mardoqueu agora estava em situação muito difícil. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nisan, lançaram isto é, a sorte, quer dizer a sorte, na presença de Ramã, para escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Ele queria descobrir o mês que seria mais adequado para executar a sua trama perversa. Adivinha os espíritos familiares, perguntaram aos mortos, adivinhando pelo voo dos pássaros, toda aquela obra maligna de pessoas que adoram deuses estranhos foram feitas, prognosticadores e astrólogos floresceram entre os egípcios, os babilônios, os persas e todas as outras nações pagãs. Através do sorteio, ele imagina que o 12º mês, o mês judaico de Adar, é o mês para executar a trama. A tradição judaica explica isso da seguinte maneira: quando ele veio fazer as observações no mês de Adar, que está sobre o signo zodiacal dos peixes, Ramã exclamou: agora eles serão capturados por mim como os peixes do mar. Então estava tudo ligado a essa espiritualidade maligna de signos, de zodíaco, de essas coisas todas que você já sabe que até hoje estão aí na Terra para estar detonando a vida daqueles que não confiarem no Deus eterno, aquele que está acima de todos os deuses. E aí nós vemos essa situação. Então Amã fala ao rei de um certo povo. Então Ramã fala ao rei de um certo povo que habitava em seu reino, quer dizer, já entregando, denunciando os judeus, né? E evita mencionar os seus nomes. Além disso, a acusação de Ramã é dupla. Primeiro,
6 leis são diferentes suas leis são diferentes das leis dos povos, de todos os povos, falando dos judeus, né? Dizendo que as leis dos judeus é diferente de todos os povos. Segundo, a segunda coisa que ele falou foi que nem cumpre as leis do rei, que, que tem as leis diferentes e não cumpria as leis do rei, fofocando, induzindo o rei a querer matar Mordecai. Isso não convém ao rei tolerá-los. Eles são um povo separado, seguindo a sua lei dada por Deus, curtindo, tentando, influenciando o rei, para o rei dar ordem para matar todos os judeus. Foi esse lado religioso que despertou o ódio de Satanás e, através de Ramã, ele pede agora o assassinato em massa da raça. Estão notando, queridos, que o que a gente estudou no passado, nos outros livros, não pode deixar para trás. Aqui está falando da situação desse Ramã ser descendente dos amalequitas, inimigos que Deus tinha prometido e queria destruí-los da face da terra. Agora, esse Ramã já está fazendo ao contrário, em vez de deixar, como diz assim, em vez desse Deus dele, que diz que é poderoso, nos destruir da face da terra, quem vai fazer isso somos nós, os descendentes dos amalequitas. Quer dizer, ele aproveitou tudo isso para querer destruir em massa a nação judaica. E aí, vocês sabem, né, que ele faz essa trama toda, consegue convencer o rei, e nós vamos ver no capítulo 4 o que vai acontecer mais. O que é certo é que aqui nós já estamos vendo que tudo está indo de uma maneira radical em relação aos judeus, para fazer que eles fossem desaparecidos da face da terra, e vocês verem que é o que já estudamos, por isso que a Bíblia tem que ser estudada em sequência, é o que já nós estudamos nos livros passados, foram vários livros que já estudamos, só de Pentateuco são 5 livros, depois nós tivemos Juízes, tivemos Josué, tivemos Juízes, tivemos o livro de Ruth, e livro de profetas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, muitos livros já foram lidos, a gente pode contar e ver quantos já foram, e aqui continua a gente sabendo de coisas que aconteceu nesses livros que já lemos. Agora, se a gente estivesse lendo um capítulozinho da Bíblia e não estivesse lendo a Bíblia numa sequência, a gente ia entender esse negócio? Por isso que não se pega versículos isolados da Bíblia para ficar decorando só ele, não. Você pode decorar versículos da Bíblia, mas lendo a sequência do capítulo, procurando ler de Gênesis Apocalipse. Cada versículo que você quiser destacar, destaque, mas sabendo o contexto dele, porque a Bíblia é um livro santo, é separado de Deus para nós, e nós somos um povo separados. Não podemos formar heresias daquilo que Deus deixou para nos abençoar, a gente fica inventando coisa, um versículo que a gente gosta, isolado, recitando, fazendo doutrina. Não, a gente deve estudar a Bíblia de Gênesis Apocalipse. Aqui, se a gente não tivesse estudado, não ia saber do que está falando esse capítulo. Aqui já sabemos que nós já estudamos, e aí sabemos que esses amalequitas são inimigos terríveis de Israel, e que Deus já tinha prometido, amaldiçoado eles. E agora o Ramã, sabendo disso, já quer dizer assim, antes desse Deus dele acabar com a gente acaba com eles. Aproveitou a oportunidade para querer convencer o rei, como convenceu, para assinar o decreto de todos os judeus serem mortos, de vez, em massa. E aí, vamos para frente, né? Vamos parando por aqui. Eu creio que vocês estão lendo e vão saber tudo que eu estou falando e saber até muito mais com a leitura que estão fazendo do capítulo 3 aqui. Eu fiz esse comentário e vocês estão com a Bíblia na mão para estudarem também. E, com certeza, cada dia estaremos mais com a palavra de Deus guardada no coração e não estaremos pecando contra Ele. Esse é o caminho certo, o caminho da santificação, onde esse ministério, com certeza, estará ganhando essa cidade para Jesus. Santificai-vos hoje e amanhã farei maravilhas. O Senhor falou certa vez, nós ainda vamos chegar nesse livro onde o Senhor diz para santificar, para Ele fazer maravilhas, né? Vamos ver isso ainda, não vimos a esse versículo assim do jeito que eu estou falando. Já vimos falar de santificação, mas é santificai-vos hoje e amanhã farei maravilhas, né?
A gente já viu isso, será? Pode ser que já tenha visto. Vamos ver se recorda. Se não viu, vai ver, porque está na Bíblia isso, né? Então, santificai-vos hoje. O Senhor quer santificação, ele diz, santificai-os na verdade. E aí depois ele diz, a verdade é a palavra. E tem também o profeta dizendo, santificai-vos hoje, e amanhã fareis maravilha. Então, Deus quer santificação, e o nosso ministério está no caminho certo. A santificação vem pela palavra. Santificai-os na verdade. A verdade é a palavra. Então vamos para frente, em nome de Jesus. Você que começou desde maio de 2023, sabe que estamos progredindo, né? Que Deus está fazendo maravilha, já não somos os mesmos, estamos em outra dimensão. O ministério já cresceu mais, porque tem discipuladores fiéis que estão mantendo o que Jesus Cristo falou, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. E outros que estão ainda indiferentes a esse chamado de Jesus, com certeza o Senhor vai convertê-los. Porque Deus tem capacidade para estar convertendo. É o Espírito Santo que converte. A gente vai continuar batendo na tecla. É com a palavra. É com a palavra. E ouvindo a palavra, com certeza, nós estaremos a cada dia sendo mudados, convencidos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, grande é o nosso Deus. Então, lembrando do que nós temos de tarefa todo mês, que no primeiro sábado de cada mês, vocês têm que apresentar essas maravilhas que estão aprendendo. É necessário a gente colocar em prática, é o nosso estágio. O culto da imersão está sendo agora com a responsabilidade de fazer este culto para Deus, os emergidos na palavra. Quem são esses emergidos na palavra? Os discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, que lê diariamente 3 capítulos por dia na sua casa, um pela manhã, no lugar secreto, outro no meio-dia, depois que está descansando o almoço, e outro antes de dormir. Que maravilha, né? Então, são os emergidos na palavra. E ainda mais, tem um discipulado, onde um capítulo é lido a cada semana de 7 em 7 dias. Quem são as pessoas que estão realmente preparadas para fazer esse culto a Deus, no culto da imersão? Vocês, discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Por isso, Deus entregou para vocês desde o mês de maio de 2023. Nós já estamos aqui bem adiante e vamos continuar sempre assim, tomando conta dessa grande obra. Todo primeiro sábado de cada mês, vocês apresentando a palavra que estudaram o mês inteiro. São 4 estudos, 4 semanas, e aí na imersão vocês, discipuladores e discípulos, vão estar lá apresentando peças com a palavra de Deus, peça teatral, jograis, cânticos com a palavra de Deus, e tudo que vocês estudam durante o mês é o que nós queremos ver lá na imersão. A maneira de apresentar são variadas. Tem aqueles que podem estar ministrando 15 minutos a palavra, fazendo jograis, cânticos, e o nome do Senhor sendo glorificado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.